Capítulo 4. A mente e a saúde. A mente controla o homem todo. A mente reage ao ser humano todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Todos os órgãos físicos são servos da mente, e os nervos são os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. A operação harmoniosa de todas as partes, cérebro, ossos e músculos, é necessária para o completo e salutar desenvolvimento de todo o organismo. A energia elétrica vitaliza todo o organismo. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à doença. Poucos reconhecem o poder que a mente tem sobre o corpo. Apenas poucos reconhecem o poder que a mente tem sobre o corpo. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente, e só podem ser curadas pela restauração da mente à saúde. Há muitíssimos mais do que imaginamos que estão enfermos mentalmente. Doenças da alma fazem muitos dispépticos, pois a enfermidade mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Vítimas da imaginação doentia. A mente precisa ser controlada, pois ela exerce uma poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação muitas vezes se corrompe, e quando com ela condescende, traz graves formas de doenças aos que são por ela afligidos. A estação do ano que mais deve ser temida por quem vive próximo dessas pessoas é o inverno. É de fato o inverno, não somente do lado de fora, mas dentro, para aqueles que são forçados a viver na mesma casa e dormir no mesmo quarto. Essas vítimas de uma imaginação doentia trancam-se dentro de casa e fecham as janelas, pois o ar lhes ataca os pulmões e a cabeça. A imaginação é fértil. Temem que vão ficar resfriadas, e isso acaba acontecendo. Nem diversos argumentos são capazes de convencê-las de que não entendem toda a filosofia do assunto. Já comprovamos isso? Esse será o argumento delas. É verdade que provaram um lado da questão, persistindo nos próprios caminhos, e contudo pegam resfriado caso se exponham o mínimo que seja. Frágeis como os bebês não suportam nada, no entanto, continuam vivendo e persistindo em fechar portas e janelas, em se aquecer junto à estufa e apreciar sua miséria. Com certeza percebem que seu procedimento não lhes tem feito bem, e sim aumentado suas dificuldades. Por que não permitir que a razão influencie o raciocínio e controle a imaginação? Por que não seguir agora um caminho oposto e, de maneira criteriosa, conseguir exercício e ar puro? A mente impede a circulação. Se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho lhe fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue, portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos, e os bons efeitos do banho são perdidos. Tudo isso acontece porque o sangue é impedido pela mente pela vontade de fluir imediatamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Suponhamos, por exemplo, que você tenha a impressão de que se tomar banho sentirá frio. O cérebro manda essa informação aos nervos do corpo, e os vasos sanguíneos, em obediência à sua vontade, não podem realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. Mente descuidada entregue a sonhos. Sua mente é doentia. Pensa que está doente, mas isso é mais imaginário do que real. É desleal a si mesma. Você parece uma pessoa sem coluna vertebral. Tem se apoiado em outros, o que é uma atitude errada para uma senhora manter na presença de outros. Se apenas pensasse que fosse capaz,
poderia andar tão bem e sentar tão ereta como muitos outros. O estado de sua mente leva à apatia e ao temor do exercício, quando este se havia de demonstrar um dos maiores meios para a recuperação. Nunca você se restaurará, a menos que coloque de lado esse estado mental de fantasias e desperte para agir, para trabalhar enquanto é dia. Comece a agir, tanto como a imaginar e planejar. Desvie sua mente de projetos românticos. Você mistura com sua religião um sentimentalismo romântico, apaixonado, que não eleva, mas só rebaixa. Não somente você é afetada, outros são prejudicados por seu exemplo e influência. A saúde sacrificada aos sentimentos. Querida, você tem uma mente enferma e desonra a Deus por permitir que seus sentimentos tenham completo controle de seu raciocínio e discernimento. Você tem uma vontade inflexível que leva a mente a agir sobre o corpo, desequilibrando a circulação e produzindo congestão em certos órgãos, e está sacrificando a saúde aos seus sentimentos. Lembrando que em alguns trechos aqui são cartas que a Ellen White escreveu para pessoas de sua época. Vamos lá. Doença mental causada por língua não santificada. A irmã, que não está escrito o nome, estava tão sucumbida de tristeza que perdeu a razão. Pergunto, quem no dia do juízo será responsável por apagar a luz daquela mentalidade que ainda hoje deveria estar brilhando? Quem será sujeito a prestar contas no dia de Deus pela obra que causou a dor que teve em resultado essa enfermidade? Ela sofreu durante meses e o esposo sofreu com ela. E agora essa pobre mulher se foi, deixando 2 crianças sem mãe. Tudo isso por causa de uma obra feita por línguas não santificadas. A mente sobrecarregada prejudica a saúde. Irmãos têm empregado recursos em direitos de patentes e outros empreendimentos e têm introduzido a se interessar em outras pessoas, que não podiam resistir à perplexidade e às preocupações de tais negócios. Sua mente ansiosa, sobrecarregada, afetou seriamente o corpo, já combalido, e elas se entregaram ao desânimo, chegando ao desespero. Perdem toda a confiança em si mesmas e pensam que Deus as desamparou, não ousando crer que Ele será misericordioso com elas. A atividade mental produz saúde. Deus quer que seus servos sejam bons pregadores, e para fazerem isso, eles têm de ser dedicados estudantes, hábitos de estudo com um firme apoio do alto, irá habilitá-los para sua posição como ministros do Evangelho de Cristo. A atividade mental produzirá saúde, e isso é melhor do que uma mente lenta, desordenada e não instruída. Muitos tornam-se de nenhum valor como pastores depois de avançados na idade. Se tivessem exercitado o cérebro, seriam frutíferos na velhice. A força elétrica do cérebro resiste a enfermidades. A mente dos homens pensantes trabalha muito arduamente. Com frequência, eles usam abundantemente suas aptidões mentais, ao passo que outra classe existe, cujo mais elevado objetivo na vida é o trabalho físico. Essa classe não exercita o cérebro. Os músculos são exercitados, ao passo que o cérebro fica privado da força intelectual. Da mesma maneira, a mente dos intelectuais é trabalhada, enquanto seu corpo fica sem forças e sem vigor, por negligenciar o exercício aos músculos. Sua influência para o bem é pequena em comparação com o que poderia ser se usassem o cérebro assim como os músculos. Essa classe cai mais depressa. Se atacada pela doença, o organismo é vitalizado pela força elétrica do cérebro, a fim de resistir à doença. Lamentações trazem doença. O que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. Não tem a Deus, não tem aquela esperança que penetre para além do véu, que é como a âncora da alma, segura e firme.
Todos os que possuem essa esperança hão de purificar-se a si mesmos, assim como ele é puro. Estes se acham livres de inquietantes anseios, murmurações e descontentamento. Não estão continuamente esperando o mal e sofrendo por antecipação. Vemos, porém, muitos que estão passando antecipadamente por um tempo de angústia. A ansiedade estampa-se em cada feição. Parecem não encontrar consolo e apresentam um aspecto de contínuo temor na expectativa de algum terrível mal. A atitude de inquietação deprime a saúde. O Senhor ama e cuida de você, e embora seu esposo não esteja sempre ao seu lado, ainda assim você tem excelente companhia justamente no terreno em que está construída a sua casa. Não conserve a mente em atitude inquietante, pois é prejudicial à sua saúde. Deve reconhecer que ninguém é capaz de recompor sua mente a não ser você mesma individualmente. Está disposta demais para olhar sempre ao lado desanimador. Isso tem sido uma fraqueza do seu caráter. Fere sua vivência e dá um aspecto triste à vida de seu esposo. Você se preocupa demais. O que puder fazer para afastar a mente do seu eu individual em qualquer linha de atividade, faça. Deve reconhecer o grande dom de Jesus Cristo ao mundo e poderá esperar que deva exercer muita paz, conforto e amor para manter a mente em perfeita harmonia. Todo crente deve revestir-se da justiça de Cristo, e essa justiça fala de melhores coisas do que o sangue de Abel. Incapacidade de pensar racionalmente. Um estudante pode consagrar todas as capacidades à aquisição de conhecimento, mas a menos que possua conhecimento de Deus, a menos que obedeça às leis que lhe governam o ser, ele se destruirá. Mediante hábitos errados, perde a habilidade da apreciação de si mesmo, perde o domínio próprio. Não lhe é possível raciocinar corretamente quanto ao que mais intimamente o interessa. É descuidado e imprudente no tratamento da mente e do corpo, mediante a negligência do cultivo dos princípios justos. Arruína-se tanto para este mundo como para o futuro. Egolatria, obstáculo à restauração. Um dos mais seguros impedimentos à restauração dos enfermos é a concentração da atenção em si mesmos. Muitos inválidos acham que todo mundo lhes devia mostrar compaixão e dar auxílio, quando o que eles precisam é desviar a atenção de si mesmos e pensar e cuidar dos outros. Desviar de si mesmo a mente. O exercício ajuda o trabalho da digestão. Andar depois da refeição, manter ereta a cabeça, pôr para trás os ombros e fazer exercício moderado serão de grande benefício. A mente será desviada de si mesma para as belezas da natureza. Quanto menos a atenção for chamada para o estômago depois de uma refeição, tanto melhor. Se está em constante receio de que seu alimento lhe faça mal, certamente fará. Esqueça de si mesmo e pense em algo prazeroso. Fazer o bem libera forças positivas. A satisfação de fazer o bem anima o espírito e se propaga por todo o organismo, enquanto a fisionomia dos homens benevolentes é animada de alegria e seu semblante expressa a elevação moral do espírito, a dos egoístas e mesquinhos é abatida, prostrada e sombria. Seus defeitos morais se manifestam no rosto. A confiança melhora a saúde. Quando os homens que têm condescendido com maus hábitos e práticas pecaminosas se rendem ao poder da verdade divina, a aplicação dessa verdade ao coração faz reviver as energias morais, aos quais pareciam paralisadas. O recebedor possui compreensão mais forte e mais clara do que antes de haver ligado sua alma à rocha eterna. Até sua saúde física melhora, pelo senso de sua confiança em Cristo. A bênção especial de Deus, que repousa sobre o recebedor, é por si mesma salutar e revigorante. Efeitos de condições de trabalho adequadas. Não compete a mim traçar para você um definido plano de trabalho. Você deve, porém, se possível, trabalhar em algum lugar onde sua mente seja conservada em pleno equilíbrio, onde possa estar em paz e sossego,
onde não será consultado sobre muitas questões. Não é bom ter a supervisão sobre várias coisas. Sua mente não deve ser sobrecarregada. Isso lhe faria um grande mal. Quando excessivas perplexidades são acumuladas sobre você, o sangue corre para a cabeça e dará lugar a uma intensidade de sentimento que colocará em perigo sua saúde. Coloque-se, se possível, em lugar onde tenha poucos motivos de se preocupar com o trabalho dos outros. Se tomasse sobre si perplexidades que envolvessem grandes interesses, a confusão resultante de planejar para a direção de muitas coisas não seria para seu próprio bem, nem para os melhores interesses da causa de Deus. Os que quiserem colocar sobre você uma variedade de deveres que requerem a mais cuidadosa administração cometem um erro. Sua mente precisa estar tranquila. Deve fazer um trabalho que não produza atrito em sua mente. Deve conservar a consciência no temor de Deus, de acordo com a norma da Bíblia. E deve fazer constante progresso, a fim de que nenhum modo esteja incapaz para a obra que Deus lhe confiou. Mente tranquila é caminho para a saúde. A consciência de estar procedendo bem é o melhor remédio para corpos e mentes enfermos. A bênção especial de Deus, repousando sobre o recebedor, é saúde e força. A pessoa cuja mente esteja calma e satisfeita em Deus está no caminho para a saúde. Ter a consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós e de que seus ouvidos estão atentos às nossas orações é realmente uma satisfação. Saber que temos um amigo que jamais falha, a quem podemos confiar todos os segredos da alma, é uma felicidade que as palavras jamais podem expressar. Amor, esperança e alegria, necessários para ter saúde. A fim de que tenhamos saúde perfeita, nosso coração deve estar cheio de esperança, amor e alegria. Cristo é a resposta. Muitos sofrem doenças da alma, muito mais do que doenças do corpo, e só encontram alívio quando vão a Cristo, a fonte da vida. Cessarão então as queixas de cansaço, solidão e descontentamento. Alegrias satisfatórias dão vigor à mente e saúde e energia vital ao corpo.